Nunca percam o foco. Claro. Foi isso que eu aprendi. E quando a gente nunca perde o foco, todos os problemas são solucionáveis. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Estudar. Estudar. O estudo é o que tira você. O estudo e a compreensão do que você estuda é o que tira você do limbo onde se encontra, do limbo terreno onde você se encontra. Vamos imaginar que a Terra é um lamaçal. O que tira você desse lamaçal é saber as regras de como sair da lama. E você só sabe disso aprendendo. Claro. O estudo é isso. A inteligência é isso. E a depuração moral faz com que você aprenda isso. Porque a sua moralidade, ela vai sendo compatibilizada com a moralidade divina. Não é mais com a moralidade terrena. Vamos entender. O divino ensina. O divino explica. O divino evolui. Quando estamos lidando com o divino, estamos lidando com uma fonte de conhecimento inesgotável. Aí você pergunta, Mark, você tem esse conhecimento inesgotável? Não. Eu estou em processo de aprendizagem. Eu tenho apenas uma centelha de conhecimento. E é isso que eu tento passar a cada dia. Mentor, fala para mim novamente, para a gente, o vosso nome, por favor. Mark James Berloff. Claro. E o senhor aqui está ensinando para a gente responsabilidade e que a lei da causa e efeito não é brincadeira, certo? Sim. O senhor já provou disso, quem sabe todos nós também. Com certeza. Só Quem esquecemos. sabe, todos nós também provamos disso. Quando estamos encarnados, passamos por provações disso a cada momento. Ah lá. A cada momento. Sim. Então não existe um momento em que você diga, eu não sou responsável, eu não tenho consequência das minhas ações. Isso sempre continua. Não se preocupe, a quantidade de pessoas que tem aqui. É. O mentor está percebendo que o calor aumentou e ele disse para não se preocupar. E muitas pessoas dizem que a quantidade de espírito em um determinado lugar não deveria mudar a temperatura do lugar. Muda? Sim. Se o espírito tem uma necessidade de mostrar a presença dele, ele vai usá-lo. Sim. Claro. Se a necessidade é essa. Sim. Claro. Então a gente estava falando sobre o seguinte. Chega do outro lado, um mentor quer doutrinar a pessoa a se sentir culpada e como ela não consegue se perdoar, ela densifica e cai de novo na roda da encarnação. Porque agora tem o desejo de alcançar o Cristo. Então, sabe, o mentor ensinou que para isso ela tem que voltar e corrigir o que ela fez. Agora ela vai lá reencarnar, presa ao desejo, aos 5 agregados do Buda, né? Para depois voltar lá no mundo espiritual, encontrar com o mentor de novo e ele falar, tu fez um monte de besteira de novo. Aí ela se sente culpada de novo, densifica, cai na roda de encarnação e fica assim indefinidamente. É culpa dos mentores. Na verdade, não fica assim indefinidamente. Você tem um ciclo evolutivo. Tem um limite? Não é que tem um limite, não se diz limite, mas se diz momento em que você consegue quebrar esse ciclo. O seu aprendizado na encarnação quebra ou não esse ciclo. A vida na Terra encarnatória é também como uma espiral. Ele vai subindo e afunilando e diminuindo, porque o ciclo tem que diminuir. Imagine você continuar sempre no mesmo momento, na mesma volúpia. Nem vocês evoluem, nem nós evoluímos. E não é esse o objetivo. Onde está a evolução nesse momento? Claro. Então a gente tem que analisar onde estamos, analisar quem estamos gerindo e ajudando, sendo adjutores, né? Não somos mentores, não mandamos,
mas nós ajudamos, auxiliamos, né? Estamos ali lado a lado. E o que estamos fazendo para que essa pessoa entenda que ela não é um ciclo reencarnatório, e sim uma espiral reencarnatória, que ela precisa mudar de ciclo? O que você evoluiu? Se você continua no ciclo, você não evolui. Você diminui a sua evolução. Porque a cada encarnação você tende a trazer mais problemas daquela encarnação. Então, pois é. Imagine que há 300 anos atrás tinha-se um ciclo pornográfico. E ele era denso. E continua sendo denso. E preocupante. Mas eu estou falando de 300 anos atrás. Esse ciclo agora é rígido. Porque está pior. Porque está mais condensado. Porque a energia dele é mais pesada do que era antes. Ele existia? Existia. Mas agora, ele tem uma forma e um problema. Os encarnados que caem nesse ciclo, eles têm problemas seríssimos para sair. Porque é um ciclo que se tornou sólido, real. E o que é que você precisa fazer? Sair desse ciclo de alguma forma. Se você não consegue nessa encarnação, na próxima encarnação, além desse ciclo, você ainda traz outras coisas que você não conseguiu resolver. E não é esse o objetivo evolutivo. A evolução é resolução. O que eu resolvo? Vamos resolver o quê? Vamos trabalhar por onde? Claro. Então, quando a gente reencarna, tudo aquilo que a gente vai agregando no nosso quociente de luz, representa esse funil que o senhor falou, porque cada vez mais você vai ficando menos disponível para vibrações mais densas. Você tem que... Esse é o objetivo. Claro. Não é a realidade. É o objetivo. Sim. Quando você se propõe a voltar para o ciclo encarnatório, a mergulhar na experiência de encarnação, você se propõe a melhorar esse ciclo. Você se propõe, além do que você já traz, sair desse ciclo do qual você se propôs a vir, que é a encarnação, de forma a não levar tantos problemas para uma próxima encarnação. Ou para quando me tornar guia, ou quando me tornar um espírito auxiliador, por exemplo. O senhor está afirmando que essa colocação dessas pessoas que escrevem a respeito disso está equivocada, porque é a própria luz dentro do ser humano que quando ele desencarna, diz para ele que o que ele fez estava em desacordo com as leis cósmicas divinas, kármicas. Primeiro, não existem verdades absolutas. Não é uma afirmação de que o outro está errado, mas é uma afirmação de que naquele momento o que ele entendia era o correto. Mas nós evoluímos ainda assim. E que isso muda. Não existe uma verdade única absoluta, além da que somos energia pura e divina, com fagulhas e centelha divina dentro de nós. Essa é a única verdade absoluta. Que somos embriões de luz. Essa é a verdade absoluta. Todas as outras são verdades transformáveis. É isso que... Adaptáveis. Transformáveis. Adaptáveis da ideia de que eu posso fazer de um jeito que não é o correto, mas ainda assim o final vai ser correto. Isso não existe. O jeitinho brasileiro. É uma das coisas mais complicadas de se compreender. Claro. Né? Ainda mais com o alemão. Claro. Sim, entendi. Ninguém cobra nada da gente do outro lado, a não ser a nossa própria consciência. Ou cobra sim? Existe uma cobrança. Não que você ouça a sua consciência. Que você ouça a sua consciência. Sim. E a sua consciência vai dizer o que você errou. Eu errei. Né? Eu não vou cobrar.
mas eu vou informar. Você errou, mas eu avisei que você estava errado. O meu trabalho foi feito. Mas aí eu não evoluí. Eu encarnado não evoluí. E eu vou olhar para você e dizer, eu também não. Porque se eu não fiz o meu trabalho, por mais que eu tenha me esforçado, e de certa forma não posso mudar o livre-arbítrio humano, né, de forma nenhuma, não tenho esse poder, essa autoridade, queria muito, mas não tenho. Eu compreendo que eu preciso ainda melhorar com você. Quando se desencarna e você encontra os seus guias e mentores espirituais do outro lado, a conversa é muito franca. A conversa é: estamos aqui, evoluímos isso e falhamos nisso. O que você propõe? Quando você coloca uma proposição para uma pessoa que recém saiu da encarnação e sabe o que fez e o que não fez, a proposição dela normalmente é: eu vou voltar e consertar. Pronto. Em nenhum momento aí houve uma posição, em nenhum momento aí houve uma informação de que você vai, ou uma ordem de que você vá fazer, mas é uma escolha. Uma conversão. É uma escolha. Conversão é quando você não quer e transforma e muda. Mas a escolha é quando você sabe o que você tem que fazer. O senhor está dizendo então que não houve conversão da parte de vocês, da pessoa acreditar que o que ela fez é errado e ela deve se culpar por isso. Não existe. Não E existe. voltar pagada. Não existe. Não existe. Essa ideia de que você vai voltar para pagar é sua. E tem pessoas que escolhem não. E tem pessoas que dizem, eu preciso então aprender mais. Grande parte das pessoas dizem, eu preciso aprender mais. Por isso nós temos colônias espirituais. E com departamento dentro dessas colônias específicos para cada um desses espíritos. Não é uma coisa em que eu vou ficar vagando por aí tentando entender. Não. Eu vou para um lugar específico, eu vou estudar aquilo que eu errei, eu vou reaprender. E neste período, eu vou encontrar com outras pessoas com a mesma dificuldade. E encontrar com outros espíritos que venceram essas dificuldades. E nós, como mentores, vamos auxiliá-lo nesse período também. Quando você está gerindo um espírito, você pode alternar encarnações com ele. Você pode ter essa alternância de encarnações com ele. Porque vocês são espíritos afins. Vocês são espíritos que precisam ser trabalhados da mesma forma. O que eu vejo hoje no meu aparelho é exatamente aquilo que eu me neguei a ver quando eu estava encarnado. Quem eu era quando eu estava encarnado é o que eu olho hoje. Aí eu olho hoje e vejo uma pessoa agressiva e aí eu me lembro, eu fui agressivo. Nos momentos em que ele é uma pessoa às vezes arredia e aí eu lembro, eu fui arredio. E aí eu lembro que é isso que eu tenho que trabalhar. São esses os invólucros espirituais dos quais nós estamos. E aí nós pensamos, mas esse invólucro só tem 2 espíritos que vão se alternando? Não, são vários que vão se alternando. Invólucro no sentido de envolvimento. Sim, Claro. São vários que vão se alternando. Mas a necessidade de encarnar é nossa. Eu digo agora está no momento de encarnar. E aí, eu vou abraçar a encarnação. E vai ser colocado um novo mentor. Por exemplo, se eu decidisse agora, pronto, eu vou reencarnar. Ainda não, mas eu vou reencarnar. Seria eleito um novo, trazido um novo mentor para cuidar dele.
Seria feita uma reorganização espiritual na base do encarnado. E é feito assim, muitas vezes. E eu iria junto com outros espíritos, afins a mim, no mesmo invólucro, para a minha encarnação. Claro. Então, quando se diz cada um tem a entidade que merece, literalmente. Assim como cada um tem o aparelho que merece. Eu às vezes pergunto, o que eu fiz? Muitas vezes. Claro que sim. Mas a resposta é rápida. É rápida. É seu merecimento. É seu merecimento. Se você tem seus filhos, os seus filhos eles vão se tornar aquilo que você merece. Porque se você tem a oportunidade de educá-los e não o faz, eles se tornam aquilo que você merece. Se você tem os seus aparelhos para tomar conta, essa foi uma das respostas que eu tive de Átila Aquino, quando eu perguntei isso. Por que alguém tão arredio? Por que alguém que nega tanto? Por que alguém que não quer, que não deseja? E essa foi a resposta dele. Trabalhe com isso. Porque se você não conseguiu trabalhar até agora, o que você colhe a partir de agora é aquilo que você trabalhou. É a sua seara. O que você planta, você colhe. E o que você planta com seu aparelho encarnado é o que você vai colher como desencarnado naquele momento. Se as suas entidades, se os seus mentores, eles te cobram, é porque eles querem evoluir também. Porque eles sabem que você pode chegar mais longe. Nossa. A evolução dos mentores está condicionada à nossa? De certa forma, se você foi me entregue, eu vou usar o exemplo de Emmanuel, que é mais simples. Chico foi entregue a Emmanuel. Quanto Chico sofreu? E Emmanuel estava lá do lado. Emmanuel sempre esteve do lado dele. E quantas vezes Chico disse, você está me deixando sozinho? E ele vinha e dizia, eu estou aqui, Emmanuel. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Quantas vezes? Por quê? A evolução de um dependia da do outro. Eu não estou sempre ao lado do aparelho. Eu não estou sempre com ele. Porque tem outras entidades que também são responsáveis, assim como eu. E cada um no seu ponto e no seu polo. Mas se acontece alguma coisa, todos nós partimos da mesma responsabilidade. Assim como se acontece algo bom, todos nós partilhamos da mesma felicidade. Se acontece algo ruim, partilhamos a mesma culpa. Porque a pergunta que nos vem é, onde falhamos? Onde falhamos? Os seres humanos, eles também fazem uma coisa muito dura consigo próprio. Eles escolhem coisas perfeitas para fazer. Muitos deles acham que vão escolher as mulheres perfeitas. Por exemplo, eu vou casar um dia, mas com uma mulher perfeita. Eu vou casar um dia com um homem perfeito. Eu espero essa perfeição do outro. Mas uma pergunta ali tem que ser feita. Se a pessoa perfeita com quem você quer ou pretende estar, ela realmente existisse, ela iria querer você? Se o aparelho perfeito com quem você deseja estar para a sua evolução, ele realmente existisse, ele precisaria de você como mentor ou guia? Nós sempre queremos o melhor. Porque vemos mais, porque ouvimos mais e também somos cobrados mais. Então, quando nós dizemos que queremos um aparelho perfeito, a pergunta que Átila nos faz é, ele vai realmente querer que você haja junto à mente dele? Ele vai querer que você o guie? Ele vai querer que você o auxilie na Terra?
se ele existe. E isso é uma resposta única de cada um. Ninguém pode dar essa resposta pelo outro. Cada um só pode dar a sua própria resposta. Né? Quando nós começamos a trabalhar juntos de forma mais ostensiva durante o período na Terra, logo quando eu comecei a me apresentar e ele começou a entender a espiritualidade, não mais como algo que transcendesse a razão e a emoção, mas como algo real, eu tinha a necessidade de que todos no ambiente conseguissem sentir quando eu chegava. Eu tinha essa necessidade. Por quê? Porque eu precisava mostrar que ele não estava sozinho. Depois de um tempo, a necessidade ela se esvai, para não se tornar vaidade, para não se tornar eu tenho poder sobre os sentimentos. E assim são todas as coisas. O processo de incorporação, por exemplo, poderia ser muito mais simples. Poderia. Poderia não existir? Poderia. Mas o ser humano tem a necessidade. O ser humano tem a necessidade de visualizar o outro diferente. Se eu não mudar o tom de voz, se eu não mudar a forma com que eu me apresento, qual a necessidade espiritual de um preto velho se curvar? Nenhuma. Nenhuma. Numa conversa rápida com o pai Joaquim, e se você oferece um banco para ele, sentar muito baixo, ele diz, nessa terra não tem tecnologia, por que eu tenho que sentar numa coisa dura e baixa? Mas será que todo mundo compreende isso? Onde está a compreensão humana? Voltamos para aquele ponto. Precisamos ser perfeitos? Ou estamos aqui para evoluir? Então nós dependemos uns dos outros. Essa dependência e codependência, ela é real. Ela é real. Independe se você é mentor, se você é guia. Depende. Qual a diferença da constância com que se deve policiar para o encarnado e para o espírito desencarnado? A diferença do descanso. O corpo físico precisa de descanso. E sabemos que a sua mente expandida é um espírito controlável, mas o seu corpo não. Então, a constância de policiamento de um espírito, ela não tem tempo, ela é atemporal. Você não tem tempo. Você não, agora eu vou descansar. O seu descanso é outro, é em outro tipo de trabalho, é em outro tipo de forma. Espírito não tira férias. Eu queria muito, mas não tira férias. Às vezes, nós nos cansamos também. Claro. Às vezes, somos duros também. Mas isso não quer dizer que eu precise mudar a constância, ou que eu precise parar de me policiar. O encarnado, ele pode dormir. E naquele momento ele para de se policiar. Mas enquanto ele está ali, ativo das suas faculdades, ele precisa se policiar, sim. O que significa essa palavra e esse ensinamento? Orar e vigiar. Mantei em diligência, orai e vigiai, conexão com o Senhor e autoconhecimento. Conexão com o maior e autoconhecimento. Conexão com Deus e conhecer a si. Por quê? Quando eu vou orar, eu vou dizer, olha, eu não consigo sentir. Quando eu vou vigiar, eu vou dizer, olha, o que eu fiz até agora para ti. Eu não consigo sentir e o que eu fiz para ti. São duas coisas diferentes. O orar, eu não consigo sentir. É quando as suas forças físicas se esvaem. É quando nós estamos sem a sua energia também. O vigiar é me ajude. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou certo ou não?
Me ajude a fazer o certo. Esse é o orar e vigiar. Um mentor nunca vai se afastar do seu pupilo, por mais que às vezes queiramos. Mas o encarnado pode se afastar do seu mentor, pode se afastar dos seus guias. Ele pode fazer isso. Ele pode criar barreiras dos quais nos impeçam de nos aproximar. Essa é a vigia constante que o encarnado tem que ter, de não criar essas barreiras. Egoísmo, inveja, vaidade, orgulho, criam barreiras que nos separam de vocês. Egoísmo, inveja, orgulho. Isso cria barreira que nos separam de vocês. Vibratório. Dificulta com que a nossa mente entre em sintonia. Dificulta com que o auxílio dos guias possam chegar perto de vocês. Claro que sim. Dificulta. Mas quem cria essas barreiras? Vocês. Não, brincadeira. Somos nós. Sempre. Claro. E vocês entendem... Se pudéssemos criar, eu criaria uma barreira permanente. Uma barreira permanente, claro. Entendi. Aonde se encontra, aonde os mentores buscam a paz que vivem? Qual é a origem da sua paz? O conhecimento. Enquanto vocês encarnados necessitam da fé, nós temos o conhecimento. A fé, ela tem uma escalada em que um dia, talvez, eu falaria mais sobre isso, mas a fé, ela tem um crescimento escalonado de grau. Não existe apenas uma fé para tudo. Eu tenho fé, pronto, eu tenho todos os tipos de fé. Não. Existem vários tipos de fé. E o seu último nível, o 7º nível de fé, ali, se torna um conhecimento perfeito, que você só vai ter muitas vezes do outro lado do véu. Você só vai ter muitas vezes depois que desencarna. Então nós temos esse conhecimento. Quando nós precisamos nos tranquilizar, não é ter paz, mas é tranquilizar, nós voltamos para as colônias. Às vezes, nossas colônias de origem. Vocês voltam para as colônias. Sim. Para ficar ali meditando em frente a um lago lindo. Muitas vezes. Eu prefiro uma biblioteca. Tá. É fato que, como desencarnado, podemos ter acesso aos maiores filósofos da história? Não. E estudarmos com eles, finalmente? Não. Poderia, né? Seria muito mais fácil, né? Quando pensamos em desencarnados, pensamos em leis. Você pode ter acesso a alguns? Sim. Você pode estar na mesma colônia que alguns? Sim. Você pode estudar com alguns? Sim. Se tiver permissão divina para tal. É igual aqui então, para falar com o presidente, você não pode chegar nele assim. O diretor de uma empresa. A análise que tem que ser feita é que, antes de existir qualquer coisa aqui, existe no mundo espiritual primeiro. Em questão de organização e ordem. Em todos os sentidos. Físico, material. Todos os sentidos. Que é a bagunça que existe aqui. Não. Pronto. Isso é feito pelos encarnados. Os encarnados, eles deturpam tudo aquilo que é perfeito. Com as suas paixões. Com a falta de amor, diria isso. Certo. Porque a partir do momento em que você deturpa aquilo que é perfeito, você não tem amor. Onde está o amor? Não existe. Né? Qualquer coisa que é criada, inventada, tecnologicamente falando, já existe do outro lado. Porém, aos poucos, esses espíritos que fizeram essa criação do outro lado são mandados à Terra.
E aí, quando eles chegam na Terra, eles têm essa preparação para fazerem também aqui o que já foi feito do outro lado. Claro. Entendi. Então, tem-se essa diferença. A hierarquia existe do outro lado. Eu tenho alguém que me coordena, que é coordenado por alguém, que é coordenado por alguém, que recebe luz de um ser maior, Nossa. que recebe ensinamentos de Cristo, que recebe a luz da divindade maior que Deus, porque vocês precisam de um nome. O senhor está ligado a qual raio? El Moriá, É o raio azul. Claro. conhecedor dos raios, Não, ele veio no diálogo com os espíritos falar. Depois, eu sei que tem umas colônias aí que apresentam o diálogo com os espíritos. Não sei se o senhor te dá um minuto. sim. Não sei se o senhor já assistiu lá. Quer que eu leve para lá? Não, lá eles tocam, né? O senhor lá assistir esse do Amória, pô. Tá muito bonito. Quando você foi instruído a fazer todas essas linhas sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de colocação ou conotação, foi porque você recebeu uma liberação de um trabalho que já existia. Olha. Não é porque você inventou, Claro. mas porque você recebeu essa liberação. A partir de um certo tempo, as entidades espirituais, elas vão estar mais frequentes. Por quê? Porque as pessoas vão estar negando a sua mediunidade. E o trabalho espiritual não pode parar. Nós temos datas, nós temos tempo. Claro. E esse tempo normalmente corre contra nós. É. E os seres encarnados, eles retardam esse tempo. Existem alguns que dizem, olha, eu aceito essa condição com essa condição. Hoje eu recebi um condicionamento. Nossa. Você pode falar, mas vamos ficar um ano sem você vir e dar as suas comunicações. Aposto que foi o médium. Tipo, uma barganha justa pra ele. O que é justiça e o que é misericórdia? E o senhor respondeu o quê? Vem. Se é assim que deseja, assim será feito. E aí, ele falou, não, pelo amor de Deus. E logo depois, ele disse, eu não vou sentir sua falta. Vai. Mas não foi isso que você escolheu? Não, eu não quero mais. Às vezes a gente começa a compreender. O trabalho espiritual não é feito do dia para a noite. Algumas pessoas acham que dormem e acordam espíritas, dormem e acordam médicos. Eu dormi e acordei médico. Isso não existe. Não existe. Não existe. É um trabalho. E cada um tem um ponto de evolução. Não adianta correr mais do que suas pernas suportam, nem parar e estacionar ali onde você está. Porque o tempo que você ficar estacionado vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Esse sim é cobrado. Porque imagine você um médium que já foi ativo com a sua mediunidade, já ajudou muitas pessoas, já trabalhou de muitas formas, já fez trabalhos grandiosos. E de repente ele diz, não, agora eu não quero mais, porque eu estou cansado. Preciso de férias. Uma coisa que eu ouço muito, estou me aposentando. O que eu faço é mostrar, olhe as pessoas aposentadas como elas são. Realmente. Olhe os médiuns aposentados como estão hoje. Aposentar jamais. Não existe. O trabalho espiritual ele não tem um começo, um meio e um fim aqui na Terra. Primeiro, que a sua evolução é para te tirar da Terra. Não é para continuar aqui. Por que se fala tanto em evolução? Se ensina tanto evolução? É para que você saia.
deste ciclo terrestre, terreno, denso, escuro. Algumas pessoas dizem, olha, existe um lugar pior do que a Terra. Eu ouso dizer que o pior lugar é aqui. Vocês estão na base ainda. Existe um ápice enorme para subir, mas vocês ainda estão na base. Os espíritos ditos de escola, os espíritos de luz, os próprios orixás não descem em terra. E quando a gente pensa assim, mas vamos em reuniões onde os orixás aparecem, onde eles incorporam, são mensageiros dele. Se um orixá, se um espírito de escola pudesse descer em terra, primeiro, é tanta energia que a Terra não suportaria, por causa da densidade que a Terra tem. Informação que aquela vibração não consegue comportar. Um espírito de escola, ele jamais conseguiria e consegue chegar na Terra sem uma preparação adequada. Pode vir? Sim. O mensageiro do mensageiro do mensageiro do mensageiro. É igual a gente ir pro fundo do mar. Você consegue chegar nas fossas Mariana? Não consegue. Por mais equipamentos hoje que você tenha, você não consegue. Não consegue chegar até o fundo. Né? Então é assim que o espírito passa para chegar aqui. As pessoas acham que é só chegar, encostar e pronto. Não. Existe uma ordem, uma liberação que se tem que ter. Uma preparação para se chegar aqui. Não é, eu vou fazer isso agora. Ninguém fecha os olhos e abre do outro lado. A não ser que esteja desencarnado. O que os mestres ascensionados, no seu ponto de vista, esperam dos mentores da humanidade? Eles cobram dos nossos coordenadores, que cobram dos nossos coordenadores, que cobram de nós, que alcancemos a evolução. Huan certa vez falou o seguinte: quando você está em um processo de evolução, você talvez passe por encarnações obscuras e obtusas para conseguir a evolução total. Nossa. Isso, a grande mestra do raio violeta, antes de Saint Germain. Porque foi ela que ensinou para ele todos os ensinamentos. Minha irmã também, hein? Caramba. Ela é muito inteligente. O senhor acha que a evolução tem mais a ver com inteligência ou depuração moral? Ambos. Quando você se depura moralmente, quando você passa pelos seus problemas terrenos e físicos, quando você vai vencendo as batalhas contra você mesmo, que são as grandes batalhas que se passam nessa terra, você aprende e ganha inteligência. Não tem como, ninguém vai evoluir sem sabedoria. Não existe. Não existe evolução sem sabedoria. Você pode receber os melhores guias na Terra. Se você não buscar conhecimento, estudo, você vai continuar onde você está. Porque, por exemplo, um fenômeno antes observado por Kardec, o que levou ele a começar uma pesquisa sobre o Espiritismo, hoje já não se vê mais com frequência, que são os fenômenos físicos da espiritualidade. Onde estão os fenômenos das mesas que rodam? Das flutuações? Eles existem? Existem. Mas por que eles diminuíram de intensidade? Porque você tem a oportunidade de estudar. Estudar. O estudo é o que tira você, o estudo e a compreensão do que você estuda, é o que tira você do limbo onde se encontra, do limbo terreno onde você se encontra. Vamos imaginar que a Terra é um lamaçal. O que tira você desse lamaçal é saber as regras de como sair da lama. E você só sabe disso
aprendendo. Claro. O estudo é isso. A inteligência é isso. E a depuração moral faz com que você aprenda isso. Porque a sua moralidade, ela vai sendo compatibilizada com a moralidade divina. Não é mais com a moralidade terrena. Vamos entender. O divino ensina. O divino explica. O divino evolui. O físico deturpa. O físico prejudica. E o físico para a evolução. Esse é o pensamento que temos que ter. Quando estamos lidando com o divino, estamos lidando com uma fonte de conhecimento inesgotável. Aí você pergunta, Mark, você tem esse conhecimento inesgotável? Não. Eu estou em processo de aprendizagem. Eu tenho apenas uma centelha de conhecimento. E é isso que eu tento passar a cada dia. Se alguém chegasse para o senhor assim, você só pode ter duas coisas e a partir de hoje eu vou te tirar uma delas. O mestre Elmória chegasse para você e dissesse isso. Qual delas você escolheria ficar e qual delas você permitiria que ele tirasse? A sua bondade ou o teu conhecimento? Primeiro, bondade e conhecimento não tem como um estar sem o outro. Ah, tá. Você vai ser bondoso em qual parâmetro? Ah lá. Você só usa a bondade que você conhece. Não tem como você usar uma bondade sem conhecimento. E o conhecimento lhe dá a oportunidade de ser bondoso. Então uma coisa está ligada à outra. Se tira uma, automaticamente está tirando a outra. E se ambas, mas você pode perder ambas. Então. Você pode perder ambas. E aí sobra o quê? Quando você cai no ciclo do orgulho. Ah. O ciclo do orgulho é o pior ciclo em que o encarnado e o desencarnado pode estar. Às vezes nos perguntamos por que tem pessoas que ficam centenas de anos nos umbrais. Porque elas estão presas ao ciclo do orgulho. Ai. O que é o ciclo do orgulho? É você ter um conhecimento, primeiro. Você aplicar esse conhecimento. Em um determinado momento, você acha que não precisa de mais nada, porque você tem o conhecimento. Eu que sei. Eu sou detentor do conhecimento. E aí você começa a decair. Porque se você usa o seu conhecimento para o bem, você tem um resultado. Se você usa o seu conhecimento para o mal, é outro resultado. Não são os mesmos nunca. Então, quando você usa o seu conhecimento para o mal, você se prende em um ciclo chamado ciclo do orgulho, em que você tem conhecimento, aplica o conhecimento, enche-se de orgulho, decai, arrepende-se e volta. Arrepende-se é a aplicação do auto-perdão. Aí você retorna para o conhecimento. Esse é o ciclo do orgulho. É o ciclo mais difícil de tirar os encarnados hoje. Ah, é? Por que o ciclo do orgulho é o mais difícil de onde retirar o encarnado hoje? Porque o auto-perdão inicia no reconhecer o erro. Esqueça. Porque o orgulho traz vaidade, né? E aí, para você aplicar o auto-perdão, você precisa reconhecer o erro. Eu errei. Como é que você faz isso? Se você está cheio de vaidade. Se você acha que conhece todas as coisas. Se você tem essa certeza. Como você vai fazer isso? Algumas pessoas compreendem que é a falta que cria o animal, a carência que cria o animal, porque o instinto toma conta e fica no automático. Igual dizer que a situação faz o ladrão. Então não seria legítimo o ser humano continuar cada vez mais
caindo nos ciclos do orgulho e da vaidade? Sim, é bem legítimo. E qual é a luta para evoluir? Não cair nesse ciclo. Por que nós estamos aqui? Para que as pessoas não caiam nesse ciclo. Resistam ao mal. Resistam a este ciclo. Resistam ao eu sei. Mas qual é o grande problema do orgulho? Uma vez, Átila nos ensinar sobre isso. Átila Aquino. Sim. Depois o senhor fala pra gente quem é. Mas pode continuar. Ele nos disse, em forma de parábola, o que seria o orgulho. Ele disse: imaginem agora que vocês chegam em casa e tem várias coisas na sua casa, várias pessoas que nunca tiveram lá. A ira, o ódio, a inveja, o orgulho, a fome, todas essas coisas ruins estão lá. O que vocês tirariam primeiro da sua casa? Você olharia para a ira, e a ira está desde o começo do mundo, desde a existência primordial, né? E ela já é bem velha. E você olharia todos os outros sentimentos, a vaidade lá bem bonita, e você olharia o orgulho como uma criança de 2 anos, que estava ali, brincando, alheia a todos os outros sentimentos. E não eu, mas um outro espírito falou: tiraria o orgulho. Eu preferi tirar a vaidade na época. E aí ele ensinou que a vaidade saía somente. Só ela. Você pode deixar de ser vaidoso e continuar tendo ódio. Você pode deixar de ser vaidoso e continuar sendo orgulhoso. E quando o meu amigo disse: eu tiro o orgulho, na mesma hora ele materializou para a gente o orgulho como uma criança de 2 anos levantando e saindo daquela casa que era nossa. E todos os outros sentimentos ruins iam atrás dele. Por quê? Porque o orgulho, por ser o mais novinho, é o princípio de tudo. Eu começo tendo orgulho do que eu faço e depois eu vou ter todas as outras coisas. E se alguém no final fizer melhor do que eu vou ter a ira, que é a catástrofe final, porque é a catástrofe mais antiga, né? Então, esse ensinamento de Átila ficou em mim. E eu tento passar todos os dias. Não caiam no ciclo do orgulho. Não caiam no ciclo do orgulho. Não caiam no ciclo do orgulho. Eu tento acordar a humanidade para não cair no ciclo do orgulho. Pela dificuldade que se tem de sair dele. Como o senhor definiria o orgulho? O pior sentimento que uma pessoa pode ter. Não existe uma boa palavra para se definir orgulho. O senhor até fica emocionalmente aí alterado quando fala do orgulho. Porque o senhor deve ter sabido aí o peso que custa, o preço. Porque é tão difícil lutar contra o aparelho para não ter orgulho. Não ter orgulho. Não ter orgulho. Conseguiu encontrar o calcanhar de Aquiles. O orgulho. Porque a gente às vezes pensa que orgulho é somente por eu sei, eu não preciso de ajuda. Mas não. Às vezes o orgulho é por eu não vou fazer. Porque eu não quero. Até uma pessoa não se assumir sexualmente. Sim. É um orgulho. Você está tirando de você e do outro a oportunidade de ser feliz. Qual é a oportunidade que você tem aqui? É ser feliz. O que é a quebra do ciclo de orgulho? É a felicidade. Você quebra o ciclo de orgulho no momento em que você é feliz. Qual é o grande problema em ser feliz? O outro apontar para você e dizer é errado. Ser feliz em qualquer momento, você pode levar a receber o erro como causa.
ou consequência. Mas isso é errado. Assumir-se sexualmente é errado porque eu estou sendo feliz. Eu estou sendo feliz. Quem disse que eu preciso de um padrão para ser feliz? E quem disse que a minha necessidade é a necessidade do outro de ser feliz? Eu tive 2 filhos encarnados. Ambos, depois que eu desencarnei, desencarnaram, junto com o terror da guerra. Claro. E eles desencarnaram desempenhando um grande papel. O que eu não fiz. Tudo o que eu fiz, eles fizeram o oposto. Enquanto eu condenava ou deixava, porque eu sei que eu não condenava, mas eu deixava com que os outros condenassem e eu ia aplicar a pena. Eu era o aplicador da pena. Os meus filhos salvavam, retiravam, escondiam. E quando eles chegaram do outro lado, depois de muito tempo, eu consegui entender a felicidade que eles tinham. E quando eles disseram, nós vamos de novo, eu consegui entender por que eles eram felizes. Claro. Por isso que eu precisei ter alguém totalmente oposto para entender o que era felicidade. Nossa. Então, a pessoa, quando não se assume, o orgulho está agindo nela de que forma? Na negação da felicidade. Eu não vou ser feliz, porque eu preciso mostrar a todo mundo que eu sou igual. Sou perfeito. Que eu não tenho marcas nem mácula. Como se assumir fosse tirar essa mácula. Como se no mundo espiritual alguém tivesse preocupado com isso. Não existe uma preocupação do outro lado. Não existe essa preocupação do outro lado. Porque temos um propósito na Terra. E o nosso propósito não é saber se você é verde ou amarelo, azul, branco ou cinza. Não é esse. É outro totalmente diferente. Mas o invólucro humano necessita desse tipo de afirmação. Esse tipo de afirmação é necessário. Como é que funciona aquelas conversas sérias que vocês têm com o médium? Como é que ele chama aquela conversa? A franca conversa de dignidade? É assim que ele chama? Pronto. O senhor senta na cama dele. Às vezes é necessário. Como ele conta uma dessas vezes e o que o senhor falou? O que pode ser dito? Sim. O senhor teve que abaixar sua vibração para ser visto por ele? Sempre. Todos os mentores precisam. Não é que nós vivemos em padrão vibratório superior. É por causa da crosta. A vibração terrena está em um momento baixo. Não é o médium, não é nada, é a Terra. Porque a negatividade que roda, circunda o planeta enorme, e para qualquer espírito vir aqui, ele precisa alterar a sua vibração. Ele precisa aprender. Ele precisa dominar o idioma. Tudo isso foi preciso. Tudo isso foi preciso. Certo. Uma das conversas, das nossas primeiras conversas, eu tive que responder alguns porquês. E eu digo que a primeira entrevista de dignidade não foi com ele, foi comigo. Porque eu tive que responder vários porquês. Por que tão tarde? Por que eu precisei ficar como louco? E aí eu entendi que os porquês dele se resumiam em uma única resposta. Eu não podia perder você. Eu não podia perder você. Então, quando
eu sento na cama, como ele fala, eu estou próximo a ele, eu sempre digo isso. Não estou sendo duro, mas eu não posso perder você. Ele se perguntou, por exemplo, por que eu fui evangélico tantos anos? Ele foi. Por que eu fui para tantas igrejas sem compreender nada? Até encontrar um lugar em que a espiritualidade era tratada de forma diferente. E a resposta era exatamente essa. Eu não podia perder você. Nossa. Caso estivesse em qualquer outro lugar, em que fosse liberado fazer qualquer coisa, em que o pecado fosse apenas punido com algumas rezas, com alguns banhos, naquele momento, eu perderia ele. Por conhecer com quem eu estava lidando. E não foi somente eu que entrei nesse consenso. Todos os guias dele sabiam que era assim. Todos. O padrão vibratório de todos eles precisou mudar. O padrão vibratório dele precisou mudar. Todos nós mudamos junto com ele. Todos. Eu sempre digo que trabalho sobre a coordenação de Átila por causa dele. Precisou de reforço. Por causa dele. É isso que o senhor quis dizer? Sim. Para que eu pudesse compreender. Tem momentos em que a gente precisa dizer, você precisa refrear até nisso. Você não pode abraçar o mundo, mas também não pode se isolar do mundo. Ser médio não quer pedir para você se isolar do mundo. Não te faz diferente. Te faz agir diferente. Mas não como pessoa diferente. E aí ele diz que isso é duro. É duro. É duro? Não, ele diz isso. O senhor acharia isso duro? Não. Acharia isso de uma bondade maior. Indizível. Claro que sim. Nós estamos chegando aqui nos minutos finais. Qual é a mensagem maior que os mentores têm para com seus tutelados que dizem: quero ajudar o meu mentor a me encaminhar para o caminho certo? Ouçamos. Mas e se a pessoa não tem clareaudiência? Não precisa ter clara audiência. Como assim, mentor? Lembre-se, é uma luz que se comunica com a outra. Você não precisa ter a mediunidade ou a faculdade mediúnica da clareaudiência ou da clarevisão. Não precisa. Mas você precisa estar atento à luz que você tem. E ela vai brilhar no momento certo, para a coisa correta. Seguindo o coração. Seguindo o seu coração. Se você não nos vê, se você não nos ouve, nós usamos a sua intuição. Usamos os seus sentimentos. Quantas vezes, com um abraço, você não curou as pessoas? Nossa. Quantas vezes, com um abraço, não houve ali a materialização da necessidade ou do cumprimento da necessidade física e espiritual de uma pessoa? Às vezes você está ali e sente o desejo, eu preciso abraçar alguém. E aí a pessoa olha para você e diz, eu precisava desse abraço. Assim você está nos ouvindo. Não precisa de muita coisa. Não. Precisamos entender que a espiritualidade e a simplicidade andam juntas. Quando entendemos a espiritualidade como a simplicidade, como unas, vamos entender que todas as outras coisas são somente as nuances que vão ser julgados. Mentor, Marque. o senhor é espírita. Qual é a sua religião? Minha religião é o bem. É o amor. A minha religião é o amor. Quando eu estive encarnado, é isso que você quer Não, saber. agora. É o amor. Na espiritualidade, a nossa religião é o amor.
Religião, religiosidade, conhecimento é necessidade humana. Lembra que eu falei? Precisamos dar nome a tudo quando estamos aqui. Tudo precisa ter um nome. A luz maior precisa ser Deus. E se for outro nome, é condenável. Se for outro nome, é condenável. Então, a religião dos espíritos é amor. Tem aquelas falanges que trabalham com os evangélicos, tem, que seguem as mesmas doutrinas. Tem as falanges que trabalham com os umbandistas, tem as falanges que trabalham com os umbandistas. Tem as falanges que trabalham com os kardecistas, tem as falanges que trabalham. Tem as falanges médicas do espaço, tem as falanges médicas do espaço. E elas são de diferentes maneiras e usadas de diferentes formas. Você vai ver cura espiritual dentro de igrejas evangélicas? Vai ver curas espirituais dentro de igrejas evangélicas. De terreiro de candomblé? Vai haver. Vai haver. Qual é a necessidade espiritual para uma limitação? Não existe. A limitação é terrena. Me lembra de perguntar ao senhor, na próxima questão, quem é Átila Aquino e qual o maior ensinamento que ele passou ao senhor. E no final, se o senhor consegue se conectar com ele e nos passar uma mensagem do coração dele. Vai ser legal isso. Mas, antes dessa pergunta, que o senhor vai me lembrar depois para não esquecer, eu quero perguntar assim, na biblioteca que o senhor visitou, o senhor já encontrou algum livro de algum filósofo ou de alguém do seu interesse que sentiu no seu coração o questionamento: será que eu encontro esse autor desencarnado e acessível? E se já existiu, quem foi e como é que foi tudo isso? Quando nós vamos à casa dos escritores, nós encontramos muitos deles lá. Quando eu estava aprendendo um outro idioma, porque as pessoas entendem, quando você desencarna, você aprende todos os idiomas, você tem uma facilidade maior. Mas você não. A minha primeira comunicação foi em alemão, para um bando de gente que não entendia alemão. E aí eu tive que me comunicar em inglês, porque o aparelho fala inglês, mas não fala alemão. E a gente tem que fazer a manipulação daquilo que ele sabe. Mas enquanto ele falou alemão, ele não sabia exatamente o que estava falando. Até que alguém traduziu aquilo que ele estava falando. Entendi. E disse: como você fala alemão? E aí eu me apresentei. Mas, quando eu estive na casa do escritor, em uma colônia distinta, onde saem as grandes mentes, intelectualidades, onde saem grandes escritos para a Terra, principalmente para a região do Brasil, eu encontrei alguém que eu tinha uma grande admiração pela leitura, e que tinha recém-chegado do outro lado. E eu achava que as inspirações deles eram somente dele, mas não era. Ele tinha um mentor que o ajudava. Então a gente encontra essas pessoas e elas nos dão lição de muitas coisas. Quem que era? Camilo Castelo Branco? Não. Quem que era? Encontrei Oswald de Andrade. Olha, e como é que foi? Ele falou assim: calma, eu não sou ninguém, não precisa... Não, ele estava caminhando. E o espírito que me acompanhava naquele momento dizia: é o Oswald, aquele que primeiro você leu, explicando um pouco sobre o Brasil. Porque as literaturas dele não explicavam sobre outras coisas, mas sobre o Brasil. E eu precisava entender. Porque até então eu sabia que eu vinha, mas não sabia ainda para onde. E ele foi me explicar como era, o que eu me depararia. E me assustou. Mas depois ele disse: olha, é o celeiro espiritual do mundo. Nossa!
E essa foi a lição que ficou. Eu estou aprendendo ainda no segredo espiritual do mundo. Meu Deus. Mas ainda aprendendo no segredo espiritual do mundo. Como foi a despedida? Você chorou? Não tinha uma necessidade. Não tinha uma necessidade. Não tinha Não tinha tempo, necessidade. assim. Não. Mas foi muito importante para mim. Foi muito importante. Fazia parte da sua caminhada. Eu precisava. Todos nós temos um caminho, né? Assim. Quando você chegou nele, ele já sabia que você vinha? Não. Não. Talvez pela leitura da minha mente, sim. Porque eu estava muito ansioso. E muito eufórico, né? Claro. Mas ele conseguia, nas suas palavras, tranquilizar. Claro que sim. Tranquilizar. Pronto. Fala um pouco agora a respeito do mestre Aquino. Senhor Átila Aquino. Nunca pergunte ao aparelho sobre ele, porque as respostas podem ser grossas demais. Eita. Átila é um grande ser. Átila foi um homem que viveu em Portugal. Então, ele tem um conhecimento de vivência com os brasileiros muito importante, inclusive enquanto esteve aqui, né? Ele coordena o departamento de reencarnação de uma parte da Europa, tá? A gente precisa entender que as colônias são responsáveis por isso também, né? Algumas pessoas acham que um espírito só é responsável por todas as reencarnações do mundo. Eu tenho pena se isso acontecesse. Mas Ia dar ruim. Imagine você ter 7 bilhões de encarnados para tomar conta. E um só. Então cada região tem um, cada colônia tem um. Claro. Porque quando você desencarna, a princípio você vai para a sua colônia de origem. Você vai para um socorro, depois a sua colônia de origem. De origem é que você saiu antes de encarnar. Saiu. E depois você vai ser direcionado a um trabalho. Funciona assim. E Átila estava lá. Na época ele coordenava ainda o grupo de resgate. E uma das coisas que ele mais me ensinou é: nunca perca o foco. Nunca perca o foco. Para onde você for, nunca perca o foco. Então, tudo que eu sei hoje, o que eu aprendi, as lições que eu tive, sempre teve esse final. Nunca perca o foco. E aí é isso que eu tento passar. O que você quer? Eu quero o mundo. Então não perca o foco. Não perca o foco. Vai por aí. Esse é o caminho. Não perca o foco. Muito bom. Daquela hora até agora, o senhor como espírito poderá dizer: a partir do momento que eu falei do nome dele, propus a ideia, obviamente ele já sentiu alguma coisa. De suas ocupações. Ou eu estou muito ocupado, mas posso dizer que a jornada ela não é fácil. Ela é árdua, mas compensatória. Em qualquer lugar. Se você está nessa jornada, vai ter problemas, mas é recompensável. Pensa nisso. Pensa nisso. Nossa. E para mim, você já está tempo demais. Claro. Claro que sim. Uau. E como é que foi assim receber essa mensagem dele? Ele passou por pensamento? Sim, sempre. Agora, sempre a transição de pensamentos. Por estarmos em lugares diferentes. Lógico. Por pertencermos a coordenações diferentes. Sempre por pensamento. Mas existe uma interligação entre todos os espíritos. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Claro. Você pensa no espírito e ele vai estar recebendo essa comunicação. Pensamento é uma carta com endereço. Foi lá. A resposta depende de você. Pode não ser imediata, mas ela vai chegar. Tá certo. Qual que é a sua mensagem final para esse encontro? Nunca perca o foco. Claro. Foi isso que eu aprendi.
E quando a gente nunca perde o foco, todos os problemas são solucionáveis. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Para sempre seja louvado. Deus abençoe e lhe pague pelo seu tempo, sua sabedoria, dedicados a nós, viu? Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Que o Mestre Maior nos guie hoje e amanhã sempre. Claro que assim seja. Gordo estúpido. Pô. Que é isso? Você, o médium, já falou assim do mentor? Por quê? Nós temos uma sintonia de amor muito grande. Ele fez alguma coisa quando saiu? Ele sabe. Deu um tapinha nas suas costas? Não, a gente tem uma sintonia muito grande. E quando eu falo essas coisas assim que parecem grosseiras, né? E principalmente aqui em ver a primeira vez, isso é normal, tá? Eu falo isso sempre com eles, tem essa não. A gente tem esse... Porque eu sempre digo que é um caso de amor muito grande. E a gente precisa entender isso como um amor. Não é como raiva, ódio ou qualquer coisa ruim. É amor, é muito amor que tem envolvido aí, entendeu? Mas a forma às vezes que ele sai me incomoda, Que ele sai? que ele me Como é que... A desconexão é muito... Como é que foi? Tipo... Essa desconexão. Tipo, você acredita que podia ser mais tranquilo? Podia ser mais tranquilo. Podia ser mais tranquilo? Podia. Podia ser com mais amor do outro lado? Podia. Mas é como é comigo? Não. Mas realmente, a gente precisa... Eu sempre digo para as pessoas, porque isso fica muito estranho. Mas é uma conexão de amor muito grande. Claro. Entendeu? Então, às vezes eu brigo assim com ele, mas eu brigo não, né? Eu finjo que brigo. Porque ele manda e eu obedeço, mesmo reclamando, mas obedeço. Claro. Mas eu preciso me rebelar, sabe? Pra me sentir útil. Assim. Eu fiz, mas não fiz porque você quis. Eu fiz porque eu tinha que fazer, mas não foi porque você quis. Ninguém manda em mim, eu sempre digo isso. Ninguém manda em mim. Claro. Mas ele é um amor de pessoa. É alguém que sempre deixa um sentimento de tranquilidade e paz e que no final tudo vai dar certo. Sabe? Quando ele sai, eu tenho uma certeza de Thiago, tudo vai dar certo. Você tem problemas? Vai dar certo. Sabe? Tipo, faz o que eu tô falando e vai dar certo no final. É esse sentimento que ele deixa. Que aparência ele tem? Ele, gordo careca. Careca, gordo, altão, sabe? Olhos claros. Você viu ele? Não. Você falou da outra vez. Ele tem olhos claros. Por isso que eu digo que ele morreu infartado, porque é gordo. Infarta. Você já perguntou pra ele por que ele não se plasma de uma outra forma? Já. E ele perguntou qual por que ele deveria. Qual forma que você quer? Não, ele falou, por que eu deveria? Pra satisfazer seu ego? Não tem necessidade. Eu gosto de ser assim. Mas eu já dei umas ideias, tipo assim, vou mais cabelo, assim. Faz uma lipo. Claro que sim. Qual foi, na sua opinião, a maior lição que ele ensinou ou tem tentado ensinar? Desista não. Não desista. Porque eu tento desistir todos os dias. Eu acho que todo ser humano, a gente é fadado a isso. A desistir. Olha, desista. Olha, eu já não vejo mais. E eu falo isso sempre, sabe? Tipo, hoje eu quase falei isso. Não vai dar não. Ele contou pra gente que você tentou extorquí-lo com um ano. Gordo, cara. As pessoas, né? Depois eu sou fofoqueiro, mas não é bem assim. Pô, que é isso? Explica pra gente, tu tentou? Não, assim, vamos foi lá. assim, eu tava falando com um amigo meu, aí eu falei, olha, eu não sei porque as pessoas elas defendem ele, mas olha, tá fazendo assim, já é o terceiro dia, eu falei, tô bem cansado e tal. Não. Aí ele, faz uma negociação com ele, eu falei, gente, 1 ano sem seria legal. Pronto. Tipo, você falando, mas já pensando nele Isso, e pedindo tipo, aí. 1 ano sem, né? E ele ouviu, obviamente. Ele disse tudo bem.
Aí Mas ficou depois ele triste. falou, você não vai aguentar. Aí eu falei, realmente eu não vou aguentar. Sem Se mentor. acostuma com a presença, se acostuma com... Porque, assim, quando são suas entidades, os seus guias, você tem aquele amor maior. Ainda mais você vê e ouve. Vibratório. Mas e vibratório, por exemplo, entendeu? Não é uma preparação do nada. Não existe... desde ontem eu venho sendo preparado com ele. Olha, Thiago, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu sei que eu vou receber bronca pelo que eu falei. Eu sei, porque ele diz muito cuidado com o que você Claro. fala. Porque quem vai estar ouvindo pode não compreender. Entendeu? Mas assim, quem convive comigo e ele conhece, ele sabe que é um amor muito recíproco. Claro que sim. É um respeito muito recíproco. É. E então, tipo, ele respeita as minhas decisões também, mesmo não concordando com todas. Você Ele não concorda com a maioria. apaga quando incorpora? Depende. Ah. Depende da necessidade que eu tenho de ouvir, da necessidade que eu tenho de aprender e de com quem é. Pronto, como é que foi hoje? Eu fiquei apagado por um bom tempo. Por muito tempo. Ou seja, você não faz ideia do que foi falado dentro Muita daquele coisa. tempo. Não. E eu sou grato por isso. Seria muito chato entender tudo. Pronto. Eu acho que seria, na verdade, uma cobrança muito maior minha. Porque quando você não ouve ou não entende, porque você não precisa aprender aquilo naquele momento. E não é de você. Não sai de você. Sobre tudo. Né? E quando você está ouvindo, ali você também está aprendendo. E uma vez aprendido, já era. Você não é mais burrinho. Você tem que colocar em prática. Sim. Então não adianta aprender uma coisa e se esconder. Não adianta. Vai ser cobrado do mesmo jeito. Tá certo, então. Qual que é o seu nome de novo? Tiago, né? Tiago. Será? É Tiago. Tiago, você estamos onde aqui de novo? Cidade? Gente, eu tô em Aracaju. Aracaju, Sergipe, Sim. graças a Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estudo, através de seu aparelho mediúnico, junto da espiritualidade que lhe assessora aí nessa caminhada. Queria falar para todas as pessoas que eu estou passando em cartório. Quem quiser todas elas, eu estou tranquilamente. São todas minhas. Eu os amo. Gratidão. Namastê. Estudar. Estudar. O estudo é o que tira você. O estudo e a compreensão do que você estuda é o que tira você do limbo onde se encontra, do limbo terreno onde você se encontra. Vamos imaginar que a Terra é um lamaçal. O que tira você desse lamaçal é saber as regras de como sair da lama. E você só sabe disso aprendendo. Claro. O estudo é isso. A inteligência é isso. E a depuração moral faz com que você aprenda isso. Porque a sua moralidade, ela vai sendo compatibilizada com a moralidade divina. Não é mais com a moralidade terrena. Vamos entender. O divino ensina. O divino explica. O divino evolui. Quando estamos lidando com o divino, estamos lidando com uma fonte de conhecimento inesgotável. Aí você pergunta, Mark, você tem esse conhecimento inesgotável? Não. Estou em processo de aprendizagem. Eu tenho apenas uma centelha de conhecimento. E é isso que eu tento passar cada dia.